Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Tô na área, já dei minha pedalada hoje até o Parque São Lourenço, coisa gostosa, coisa boa. E tá pronto para mais uma live hoje aí, acompanhando a gente todos os dias, Live Talk 11 da manhã, todos os dias 11 da manhã aqui, tenho trazido alguns amigos, colegas, pastores, pessoas da minha comunidade, pessoas que têm feito parte da construção daquilo que a gente tem empreendido tempo nos últimos 18 anos. Então estou muito feliz aqui de todos os dias entrar com gente boa. Curitiba está nublado, 17 para 18 graus, Bitcoin 51 mil, dólar caiu para 5,50 e assim vai, pessoal. Hoje eu estava andando de manhã pensando, será que tudo isso não é uma conspiração para fazer o mundo inteiro andar de máscara? Será que as pessoas não estão educando o mundo para o mundo começar a usar máscara? A partir daquilo que está acontecendo no planeta, Bom dia! Bom dia! Bom dia para quem precisa vacinar uma criança essa manhã. Oh, não! Agora eu vou falar com tua amiga aqui. A minha amiga? Aham. Pessoal, entrem e escutem a minha amiga. Ela é demais, vocês não vão se arrepender. Oi, Mi! Michele. Então, mas antes disso, deixa eu dar uma palavrinha aqui rápida para vocês. Você já ouviu falar que Satanás é nada na tua vida? Deus não tem rival. A gente cresceu num cristianismo onde a gente foi criado no bem e no mal, no certo e no errado, na luz e nas trevas, no Deus e o diabo. E a gente cai na besteira de acreditar que Satanás, ele é um rival. Satanás, ele é o inimigo de Deus. Mas na verdade Satanás não é nada, ele não é absolutamente nada. Pensa que não tem como um ser criado ser rival, ser inimigo de quem criou ele. Com certeza quem criou é maior, superior ao ser criado. E a gente sabe que Satanás e seus demônios, inclusive o inferno, é fruto também de uma criação. Oi, Agatha, tudo bem? Já te chamo aí. Então, a partir disso, a gente precisa voltar a suspender o poder que a gente deu para as trevas. Existe uma mentira na igreja dizendo que Satanás ele tem poder. E aí é baseado em cima do texto que diz: o diabo vem para matar, roubar e destruir. E aí a gente acreditou que o diabo, o maligno, era o diabo. O diabo, cadê? Matar, roubar. Esse texto aqui está em... O texto vem de João 10:10, que diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente em abundância. E aí no fundo a gente supôs que o ladrão era o diabo. Só que esse ladrão aqui nunca foi o diabo. O diabo não tem poder para matar, o diabo não tem poder para roubar e o diabo não tem poder para destruir. Ele não tem poder. Satanás é extremamente limitado. Por isso, cuidado com a fé que você deposita para Satanás. Existem muitos crentes que eles duvidam mais de Deus e acreditam mais em Satanás do que subestimar as trevas e crer que Deus ele tem a soberania em tudo. E eu costumo dizer que se você der pouco poder para Satanás, Satanás vai ter pouco poder. Se você der muito poder para o diabo, Satanás vai ter muito poder. Satanás só pode ter o poder que você entrega a ele. Se você não entrega o poder para Satanás, Satanás tem poder nenhum.
Ele não tem poder sobre suas finanças, ele não tem poder sobre sua saúde física, sua integridade física. Satanás não tem poder, direito algum da tua família. Ah, mas meu pai era isso, minha mãe era aquilo. Não tem, suspenda. Se você crê que Satanás tem algum poder, Satanás vai ter poder. Porque você confia poder à medida que você crê nas trevas. Você confia poder para as trevas à medida que você crê nas trevas. Se você não crê nas trevas, as trevas não prevalecem contra você. Então, quero deixar aqui essa palavra hoje. Você precisa crer nisso em tempo de pandemia, em tempos de medo, tempos de escassez, tempos talvez de desemprego, tempos de falência, como o Juliano falou aqui ontem para nós. Nós precisamos nos aferrenhar a essa verdade, entendendo que ainda que a figueira não floresça, que os ramos não estejam dando frutos, que você não consiga perceber nenhum avanço aparente naquilo que o mundo está vivendo hoje, você precisa se aferrenhar dizendo: eis que Satanás é derrotado. Satanás não pode contra a tua vida, não pode contra a tua saúde, não pode absolutamente nada contra você. Esse texto aqui que diz: o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. O ladrão no original significa o ensino de falsos mestres. O ensino de mestres que, se dizendo espiritual, eles ensinam de maneira equivocada. Se você for no original, em João 10:10, o texto diz: o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Esse ladrão no original significa o ensino de falsos mestres. O mestre falso que você escuta, o ensino falso que você recebe, que você crê, te rouba, te mata e te destrói. Nós somos destruídos, nós somos derrotados pela compreensão equivocada de mestres que você emprestou os seus ouvidos. Talvez o seu mestre foi um grande pastor, talvez o seu mestre foi aquele professor de escola dominical, talvez o teu mestre, o falso mestre, talvez foi teu próprio pai que era religioso, teu marido que é religioso. Cuidado, o ladrão, o ensino de falsos mestres, pessoas que têm aparência de entendimento, mas na verdade estão equivocados. Vêm para matar, roubar e destruir. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tá bom? Então sejam todos bem-vindos aqui nessa live. Eu tô sentindo falta da música aí, pessoal. Hoje tá sem fundo, tá sem trilha. Eu vou chamar aqui a Ágata comigo agora. Cadê a Ágata? Ué, tá ali. Ágata Bambrila. Ué, por que a Ágata não pode participar? A Ágata não pode participar. Não entendi. Ágata, manda solicitação, Ágata. Tá dizendo que você não pode participar. I don't know why. Ágata. Ué. Não compreendo. Consegue mandar a solicitação, Ágata? Para participar da live. Deixa eu pôr uma musiquinha aqui pra gente, pessoal. Porque com música a vida é muito mais tranquila, entendeu? Bem mais tranquila. Uma vida sem música é uma vida sem graça. Cadê a música? Ágata, se você puder, manda aqui o convitinho. Aqui. Hoje a gente vai falar sobre sanidade mental, saúde emocional, inteligência espiritual. Ágata. Não dá pra te chamar aqui, Ágata. Não tô entendendo o que a gente faz agora. Tem que ser perfil aberto? Não faço ideia.
Alguém tem essa informação aí? Se o perfil dela é fechado, eu não consigo chamar ela aqui? Ah, tem que deixar o perfil público. Isso, Agatha. Na verdade, consegue entrar no teu... Acho que você tem que entrar na configuração do perfil e deixar ele aberto ao público. Beleza. Pessoal, sou muito grato de ter todos os dias aqui uma comunidade. Pediram para mim mudar de horário a minha live, mas você hoje é minha razão de não mudar de horário, porque a live tem sido uma comunidade muito legal aqui. Tenho recebido bastante feedback, muitos testemunhos, e quero dizer para você que você nessa live aqui é mais importante para mim do que todo o resto que não está na live. Todos os dias aqui eu estou vendo que a gente está constituindo uma comunidade consistente e relevante, uma comunidade saudável. Para minha surpresa, são sempre as mesmas pessoas que têm nos acompanhado aqui, entre 30 a 50 pessoas. Aham, deu certo? Deu certo, eu tive que colocar no celular aqui, meu notebook não deu certo. Ah, beleza. O perfil tá público agora, né? Ou já era público? Eu não sei o que aconteceu no outro computador, mas depois eu vejo pra gente não perder tempo. A gente faz pelo celular aqui mesmo. Beleza. Você tá me ouvindo? Tá travando um pouquinho. Você tá no 3G ou tá no Wi-Fi? Tá travando. Tá, deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui. Eu normalmente coloco no 4G aqui, que ele funciona bem. No Wi-Fi ele sempre dá umas quedas. Beleza? Mas isso aí, pessoal. Essa é a doutora Agatha Brambrila. Para mim, ela é a Agatha Brambila. Sobrenome do meu marido. Ela já é tão amiga nossa que hoje eu tomei café com o marido dela já aqui em casa. Então, quase todo dia eles são fregueses da casa, a gente é freguês da casa deles. Mas a Agatha é uma dessas pessoas que Deus presenteou a gente com uma amizade muito profunda, honesta, sincera, uma amizade que veio sendo construindo ao longo dos últimos 5 anos já, se não me engano, já está dando 5 anos. E hoje a gente tem um relacionamento fruto de várias horas que a gente passou na beira de uma churrasqueira, na beira de uma piscina na praia. Eles foram até os Estados Unidos visitar a gente lá. O marido dela fala que eu fui o único cara que consegui tirar ele do Brasil. Mas o fato é que eles têm um testemunho muito marcante. E eu sei que muitas pessoas na Igreja no Cinema nem fazem ideia de como a Agatha e o Hélito foram parar, ocupando um lugar tão especial na minha vida, no meu coração. E foi uma coisa muito legal, assim. Mas ela vai contar tudo para vocês aí em detalhes. E hoje o nosso propósito aqui é trazer mais um testemunho de vida, uma inspiração. Ontem a Agatha estava compartilhando um pouco sobre a história dela. Me chamou muita atenção alguns detalhes. E eu sei que muitas pessoas vão ser inspiradas por essa história hoje, de como Jesus entrou nessa casa. Ela é a primeira geração de crentes da casa dela. Através da vida dela, Jesus tem feito uma revolução, não só nela, como nos parentes, nos familiares, no entorno. Eles têm se tornado cada vez mais um pilar no contexto que eles vivem. Tem sido uma fonte de vida mesmo para as pessoas que estão em volta deles. E a Agatha hoje ela é uma crente ativa, né? Eu gosto muito disso, porque existem os evangélicos e existem os crentes que são de fato aqueles que falam vida o tempo todo. E ela é uma dessas pessoas que no tempo todo ela está sempre trazendo uma palavra de encorajamento, uma palavra de speak life, que a gente chama, sempre está falando uma palavra de conhecimento, palavra de profecia. E eu gosto muito da fé que ela tem naquilo que é sobrenatural, naquilo que é na quarta dimensão. Então, hoje ela tem sido fundamental dentro do contexto da Igreja no Cinema. Eles têm sido pessoas muito importantes para a gente, têm contribuído de todas as maneiras possíveis, desde financeiro, o tempo, a generosidade, os talentos, o Wellington sempre viabilizando muita coisa com a igreja. E eu sou muito grato a Deus, porque eu sei que, na verdade, foi
um presente de Deus mesmo. Não foi assim bons contatos que nos colocaram na mesma mesa. Foi algo que Deus foi trazendo, foi alinhando. E hoje eu sou muito grato de saber que os meus filhos amam estar com os teus filhos, que a gente pode confiar nos nossos filhos para tua casa. A Mel vive querendo dormir lá, ela ama a Belinha. Belinha se tornou uma referência para a vida da Melanie, naquilo que ela pensa, que ela faz no joguinho. Hoje mesmo ela pediu para mim baixar um joguinho falando, essa aqui a Belinha joga, né? Então, é bom que você olha o joguinho e você fala, não, esse joguinho é bom, né? O duro quando você tem amigos dos seus filhos que o joguinho que a Belinha joga não deveria ser jogado aqui em casa, né? E então, eu acredito que os valores, a integridade, elas nos colocaram nesse mesmo lugar. E é muito bom hoje poder viver a vida com vocês. Essa é a verdade. A gente vive a vida junto. Vocês fazem parte da nosso convívio aqui. Então, Agatha, fica bem à vontade. Esse momento é teu. E eu gostaria de começar perguntando como Jesus entrou na tua história e quais foram os marcos de vida que trouxeram você até nesse dia chamado hoje, né? A pessoa que você se tornou tão extraordinária. Bom, Carl Dietz, né? O homem que mudou a nossa vida. Então, a gente chegou até aqui. Esse é o fim até então, né? Até o presente momento. É através da vida do Carl, mas aí eu vou começar pelo início e chego até o dia de hoje. É engraçado porque essa semana eu lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar de quando eu era criança, porque o Taylor, ele cortou o cabelo dele com uma tesoura. E aí o Espírito Santo me fez lembrar da convicção que eu tinha que se eu cortasse o cabelo das minhas bonecas quando eu era criança, ia crescer. Mas eu tinha uma convicção tão forte que a minha mãe falava assim, filha, não vai crescer. Mas aquilo para mim entrava por um ouvido e saía pelo outro, não era verdade, e eu tinha certeza daquilo que eu queria. E o Espírito Santo falou assim para mim, você crê na fé que está em você, na fé que eu coloquei em você. E isso é algo que eu vivo diariamente, é algo que faz parte da minha vida. Eu creio muito naquilo que eu creio. Então, eu vivo por fé. Então, eu vivo pela consciência da transformação da minha mente na palavra de Deus, mas por fé. Então, é isso que me faz estar sempre falando em vida. Até porque, para onde iremos se só Jesus tem as palavras de vida eterna, né? Para onde vamos? Se só Jesus tem a palavra de vida eterna. Não tem para onde ir, né? Então, essa convicção é uma convicção daquilo que eu creio, que é a certeza. Então, a fé é a certeza daquilo que não se vê. E isso é fé, né? Mas deixa eu falar então um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história. Eu até então não tinha muita facilidade para dar o meu testemunho, até porque, segundo os padrões da religião, ele não é bonito. Então, a gente sempre fica eita, né? Mas quando eu mostro a minha perfeição, eu não mostro a perfeição de Cristo, eu mostro a minha. E aí isso não é cristianismo. E aí eu começo a promover que as pessoas me adorem e não adorem a Jesus. Porque a minha transformação de vida foi Jesus quem fez. Então, eu não tenho glória nisso, eu tenho glória nele, né? Então, e Jesus veio para nós, Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os enfermos, Jesus veio para os cativos e nos trouxe liberdade, saúde, e nele nós temos vida plena, fora dele não. Exato. Então, quando a gente... Aí, Deus veio transformando isso em mim. Você é o testemunho, você é um testemunho, né? O meu testemunho de vida tá em você. Fale da tua vida. Então, pela primeira vez, eu vou falar da minha vida. Eu talvez tenha falado em pequenos momentos, em roda de amigo, assim, mas pouca coisa, não muito. Por conta disso, por conta da necessidade de se mostrar perfeita, né? Mas isso eu creio que é uma mentira, né? Porque de novo, quando a gente mostra a nossa perfeição, a gente deixa de mostrar a perfeição de Jesus. Bom, então vamos lá. Eu sou a primeira filha mais velha do meu pai e da minha mãe.
O meu pai, ele vem de uma família espírita e a minha mãe de uma família católica. O meu pai, ele é filho adotivo, ele foi criado pela tia e pelo tio. Não sei se você sabia disso, Cal. O meu pai, ele foi criado pela tia dele. A mãe dele engravidou, a mãe dele era casada e teve uma relação extraconjugal. Fora do casamento. O marido dela adoeceu, teve um câncer e foi para o hospital. E a mãe dele se envolveu com o médico do marido dela. E teve o meu pai. Então, meu pai, ele foi gerado dessa relação. E ela não quis o meu pai e deu para o irmão cuidar, para o irmão criar. E meu pai foi criado pela tia, pelo tio. E ele sempre se sentiu, assim, rejeitado, não amado. Aí ele conta histórias, assim, de que a mãe dele, que era tia, que na verdade a tia é o tio era o pai dele, né? No caso. Uhum. A tia era a esposa do pai dele. E conta história, assim, de que ela fazia o filho dela, filho legítimo dela, biológico, ele saía e fazia o meu pai deitar na cama dele para esquentar, para quando ele chegasse, o meu pai saísse da cama e a cama estivesse quente para o filho. Então, são histórias, assim, que o meu pai conta de rejeição. De se sentir rejeitado, tanto pelo pai, quanto pela mãe, quanto pela tia e pelo tio. E eles são espíritas. Então, as minhas tias são espíritas. Meu pai tem 5 irmãos. São espíritas. Tenho primas espíritas também. E a minha mãe, ela foi criada pela própria mãe, pelo próprio pai. O pai, ele era alcoólatra, o pai da minha mãe. E ele chegava em casa, batia na minha avó. A minha mãe sempre com medo do próprio pai. A minha avó vendeu 40 anos a Avon de porta em porta com a bicicletinha dela para sustentar os filhos. E a minha mãe sempre com medo do pai. E uma mãe ausente, né? Ausente no sentido de ter que trabalhar, ter que correr atrás de dinheiro para colocar comida na mesa. E a minha mãe sempre viveu na casa das tias dela, porque nas casas das tias tinha comida e na dela não. Então, esse é o contexto da onde eu vim. E a minha avó católica, ela também era professora de catequese. Ela deu também 30, 35 anos catequese. Então, é daquelas católicas bem fervorosas, assim, né? E aí, meu pai e minha mãe se conheceram. Minha mãe tinha 18 anos, casaram. E 1 ano e meio depois eu nasci. E aí nasceu eu e depois nasceu os meus 2 irmãos. E eu cresci nesse contexto meio espírita, meio católico. Meio espírita, meio católico. Eu lembro que eu me converti, eu tinha 18 anos. Eu lembro que meu pai, ele falava para mim assim, você só pode sair ou sexta ou sábado se você for na missa no domingo de manhã. Então, essa era a regra lá em casa. E o meu pai, ele sempre foi muito rígido, assim, com relação à minha educação. E a minha mãe sempre foi muito submissa ao meu pai. Eu acho que por conta do medo que o pai dela provocava nela, a figura masculina que ela tinha do pai, ela sempre foi muito submissa ao meu pai, até no sentido de não se opor a uma decisão do meu pai. E o meu pai, ele sempre foi assim, ele quis me dar uma educação e me deu uma educação muito boa. Ele sempre foi um pai presente, ele sempre foi um pai que deu ordens, que colocou regra dentro de casa, e eu sempre honrei o meu pai. Eu lembro que quando meu pai falava assim, você pode sair, mas você vai 3h30 da manhã, porque era balada, né? 3h30 da manhã você vai me ligar que eu vou te buscar. E eu ficava olhando no relógio para ver se não dava 3h15. 3h15 eu já ligava para ele. Eu nunca faltei com isso no meu pai. Então eu sempre honrei o meu pai muito, sabe? Até por conta de ver minha mãe fazendo isso. Uhum. E eu valorizo isso e eu agradeço meu pai e minha mãe
pela educação que me deram, porque eu sou o que eu sou hoje por causa dessa educação que eu tive, desse exemplo de como ser uma mulher submissa, porém não passiva, né? Não que eu não tenha voz em casa, porque a minha mãe muitas vezes não teve voz, né? Por conta de se sentir acuada, muitas vezes, pelo pai, né? E ela repetiu isso no casamento. E essa foi a minha educação, assim. E é engraçado porque, mesmo não tendo nascido de novo até então, eu lembro de experiências que eu tive com o Espírito Santo que hoje eu sei que eram eles. Eu lembro que na minha adolescência eu fazia poemas e os meus poemas sempre tiveram Deus envolvido no meio. E eu lembro também de experiências assim, de frases que eram faladas em casa, de valores que eram falados, que são princípios. Então, esses valores familiares eu tive. Né? Porém, eu vivia numa família que não era cristã. Então, tinha algo também que era valor da sociedade. Né? Que nem assim, você tem que namorar muito para depois casar. Cultural. Então, você tem que namorar muito para depois casar. Mas esse depois casar, o que meu pai e minha mãe falavam era, quando você casar, vai ser uma vez só. Então, casamento é para sempre, mas antes namore muito, né? Aproveite muito a vida. Aproveite muito a vida, para eles era namorar muito. E foi o que eu fiz, então. E aí eu namorei muito, até conhecer o meu marido. Eu me converti com 18 anos, depois que eu sofri um acidente de carro. Deixa eu falar essa parte aí, deixa eu explicar. Eu era noiva, e o meu namorado, ele ia na Igreja Aba de Curitiba, do Pio Carvalho. E como na época era muita religiosidade, ele estava desviado, segundo a igreja, namorando alguém que era do mundo, que sou eu, no caso. E aí ele estava em parafuso, assim, né? Porque ele gostava de mim, queria casar comigo, mas a igreja falava que não, que ele tinha que voltar para a igreja porque ele estava desviado. E aí ele decidiu terminar comigo. Só que ele nunca tinha me convidado para ir na igreja. Acho que ele tinha vergonha, né? Perante os líderes, perante os amigos, né? Por se sentir desviado da história. E ele nunca me convidou para ir para a igreja. Nunca. Eu nunca tinha ido numa igreja evangélica antes. E aí ele decidiu terminar comigo. Quando ele decidiu terminar comigo, eu falei assim, não, você não vai terminar comigo, não tem um motivo, né? Eu falei assim, você vai voltar para mim. E nisso eu tinha acabado de tirar minha carteira, eu tinha 18 anos, e eu falei assim, não, você vai voltar para mim. E eu dirigi o carro e taquei o carro no poste. Olha só. Taquei o carro no poste, bati o carro, dei perca total. E claro, ele voltou para mim, né? No outro dia, aí ele voltou para mim. Aí no dia seguinte eu falei assim, me leva na tua igreja, deixa eu conhecer a tua igreja. E ele me levou. Aí quando eu cheguei na igreja, uma mulher veio me abraçar e falou assim, Jesus te ama. Isso aí foi o suficiente para me converter. Quando ela falou Jesus te ama, aquilo assim, foi uma experiência que eu não consigo em palavras te dizer. Mas ali eu me converti. Eu falei assim, Jesus me ama, Jesus me ama. Aquilo foi uma novidade para mim, até porque a minha mãe ela tinha muita dificuldade de falar para mim eu te amo. Ela não tem facilidade para demonstrar os sentimentos dela em palavras. Então, quando eu recebi aquela informação que Jesus me amava, para mim foi assim, Jesus me ama. E aí, a partir dali, eu fiquei na aba, né? Daí a gente terminou.
Eu terminei com ele, acho que 2 semanas depois. Falei, não é de Deus, não é, vamos terminar. Aí terminei com ele 2 semanas depois. E aí fiz integração, fui para a igreja lá e tal. Aí eu lembro que eu ia pro meu secreto, no meu quarto, né? E naquela época se falava em primeiro amor, lembra, Cal? Primeiro amor e tal. E que é uma grande mentira, né? Que na verdade nada mais é do que a graça, né? E aí eu ia pro meu quarto e eu passava semanas no meu quarto, 3 horas por dia, eu ficava orando em línguas sem parar. Na época era fita, sabe aquelas fitas que você colocava, daí acabava, você tinha que virar a fita e começar. E aí eu colocava aquela fita para ficar escutando música e eu ficava no meu quarto durante 3 horas, dava 1h30 de fita, acabava a fita, o louvor, eu virava a fita e ficava 3 horas orando em línguas sem parar de joelho no meu quarto, porque eu tinha entendido de que a oração em línguas edifica, né? Então, quando eu entendo alguma coisa de Deus, eu entendo. Não é uma dúvida, não entra dúvida. E aí, por isso, o Espírito Santo me fez lembrar da convicção que eu tinha quando eu cortava o cabelo das bonecas e eu tinha certeza que ia crescer, né? E aí eu ficava e eu tinha esses momentos, porém eu estava numa igreja que existia padrões a serem cumpridos, existiam regras, né, que a gente fala em religião agora. Então eu sempre me senti menos, eu sempre tinha que fazer em busca da presença de Deus. Então eu sempre tinha que orar para que Deus me ouvisse, para que Deus estivesse comigo, para me sentir Deus. Então eu sempre tinha que me comportar, não falar palavrão, me vestir bem, assim, bem adequada, para buscar a presença de Deus. E eu me comportava assim. Então, se é assim que Deus vem até mim, eu pensava, né? É assim que eu vou ser. E eu fiquei nisso, assim, sempre numa busca incessante por Deus, no comportamento, me comportando para que eu fosse aceita por Deus durante muitos anos. Então eu não faltava nenhum culto, mas também porque eu gostava, né? Aí eu fiz parte do ministério dessa igreja de teatro, de dança, fiz parte do evangelismo, das cruzadas, porque eu gostava também, claro, né? Mas era sempre no sentido assim, eu preciso ser aceita por Deus, então eu preciso fazer as coisas, eu preciso me comportar bem para que Deus me aceite. Só que isso é uma busca que não tem fim, né? Porque nós já somos aceitos. E porque somos aceitos, nós nos comportamos porque somos. E não em busca de algo. Porque isso não acaba, né? Você nunca vai alcançar algo que já é. Né? É só uma mudança de pensamento, uma mudança de entendimento. Conhecimento, né? Um conhecimento que você fala. Um conhecimento. E aí, fiquei eu lá na igreja. Aí, 5 meses depois, foi rápido, né? As coisas sempre aconteceram meio rápido, assim, e sem planejamento na minha vida, sabe? Eu nunca pensei em casar, nunca pensei em fazer faculdade, em fazer pós-graduação. Sempre foi algo que foi acontecendo. Eu nunca também não pensei em não casar, sabe? Então, assim, eu não criava bloqueios na minha mente, né? Eu sabia que Deus era Deus, Deus é Deus, ponto final, né? E que é Ele que faz tudo, é Ele que move tudo, tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Né? Eu sou um componente importante, porém, não é que eu não sou central para Deus, mas é que eu não sou só eu central para Deus. Então, as coisas não se movem para mim,
As coisas se movem para Cristo, né? E a minha vida faz parte disso. Bom, então, como eu me converti com 18 anos, daí eu namorei muito, porque a regra era namorar pra caramba, pra depois casar, né? Hoje em dia, acho que já se pensa que você, se não casar, não deu certo, tudo bem, parte para outra, né? Separa, né? E também hoje também está mais forte a questão do relacionamento com o mesmo gênero, né? E tudo mais. Mas na minha época, não, né? Na época que eu era adolescente, não. Na época que eu era adolescente, era namorar, namorar, namorar e depois você casa. E foi o que eu fiz, foi o que o Wellington fez também. E o Wellington também. O Wellington, ele vem de uma família, o meu marido, o nome dele é Wellington, ele é empresário. E ele vem de uma família católica também. Então, a mãe dele, os avós dele, sempre muito católicos, religiosos, assim, fiéis à igreja católica. E o Wellington vem desse contexto. E deixa eu só lembrar onde eu estava. E aí... Tava na igreja e as coisas foram acontecendo rápido. 5 meses você... Conheci o Wellington. 5 meses depois, eu saí do culto. No domingo, fui comer um cachorro-quente com uma amiga e lá estava o Wellington. E é engraçado, porque eu tenho algumas experiências com Deus, assim, que até falando, parece assim, meu, né, da onde? Mas quando eu olhei o Wellington, eu vi uma luz nele. Eu vi uma luz, mas eu não tinha entendido o que era. E eu vi um clarão nele, assim. E aí a gente começou, ele veio se apresentar, porque a gente tinha amigos em comum, sabe? Eu não conhecia ele, nem ele me conhecia, mas a gente tinha amigos em comuns. E eu encontrei esses meus amigos no cachorro-quente, com a minha amiga, e lá estava ele. Aí a gente começou a conversar, tudo e tal, e ele não era cristão, ele não tinha se convertido, eu fazia 5 meses só que eu tinha me convertido. A gente começou a conversar e tal, trocamos telefone e tal. E aí um dia ele me ligou e falou assim, vamos sair, vamos comer, vamos sair. Aí a gente saiu, tudo. Aí ele disse, você quer conhecer minha mãe? Eu falei, não vou conhecer tua mãe. Não, vamos lá em casa conhecer minha mãe e tal, e tal. Aí fui eu lá conhecer a mãe dele. Aí conheci, foi muito bem recepcionada, conversamos, tudo. Aí depois ele disse, vamos na casa de um amigo. Ele me levou para ir na casa no melhor amigo dele, que era na quadra de cima da casa da mãe dele. Aí a gente chegou lá, acho que era aniversário do amigo dele, se eu não me engano. Chegamos lá, ele me apresentou para todo mundo como namorada dele. Essa aqui é minha namorada. Eu falei, que? Eu não sou tua namorada. Sai fora! Esse é o Wellington. Esse é... Ligeiro. Ligeiro. É mesmo, verdade. Aí eu falei, sai fora, não, essa é minha namorada, não sei o que, não sei o que. Daí tá. Daí ficou na brincadeira e tal. E aí ele começou a ir pra igreja comigo, né? Eu falei, vamos na aba, né? Na igreja. Eu falei, vamos lá comigo e tal. E ele começou a ir pra igreja comigo. Aí depois disso, um dia que a gente saiu da igreja, ele veio tentar me dar um beijo. Daí eu cortei ele, falei, sai fora e tal. E aí foi, até que a gente começou a namorar. Aí ele se converteu, aceitou Jesus e tudo mais, começou a frequentar a igreja. E aí a gente juntos, indo para a igreja, tudo. O meu pai passou por uma situação no trabalho dele 2 anos depois. 2 anos depois, meu pai teve um problema no trabalho dele. E eu cheguei em casa e soube do problema. Eu não lembro o que era agora, mas meu pai, ele é servidor público, ele trabalha no meio político, e deu um problema. E eu peguei meu irmão e falei assim, vamos orar pelo pai e pela mãe. Aí ele se ajoelhou comigo, ele também não era cristão na época, ele se ajoelhou comigo e ali a gente orou e pediu salvação do meu pai e da minha mãe. Aí se passaram uma semana, mais ou menos, a minha mãe se converteu. A minha mãe se converteu, daí foi batizada. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus,
e eu ia para a igreja, a minha mãe falava assim para mim: igreja é coisa para fraco. O que você está fazendo lá? É coisa para fraco, igreja. Religião é coisa para quem é fraco. Aí ela falava assim para mim também: nossa, agora você vai morar lá na igreja. Por que que você não pega o teu colchão e não vai dormir lá na igreja, de tanto que você vai para lá? Já fica por lá. Ela falava assim para mim. E aí ela se converteu, né? Aí Jesus pegou ela e falou assim: eu Entregou o te amo. cotonete para ela. Ela tá quase me superando na fé já. E aí Jesus disse que o quanto amava ela e ela se converteu. E a minha mãe é fiel, sabe? A minha mãe é fiel, a minha mãe é fervorosa, a minha mãe tem fé, a minha mãe é muito legal ver ela com Deus, assim. A maneira que Deus faz as coisas na vida dela é muito bom. Eu acho interessante essa perspectiva da tua mãe de falar que igreja é para quem é fraco, porque quando você conhece só a religião, não o relacionamento do cristianismo, porque o que é a religião, né? Todas as religiões elas têm algo em comum. Religião é procura, é você procurando Deus. Cristianismo é Deus procurando você. Essa é a única diferença do evangelho para as outras religiões. O evangelho ele te encontra. As religiões você busca, né? É busca, busca, busca. Tem que buscar Deus. E aí é interessante que quem conheceu a religião, de fato, essa é a conclusão. Religião é coisa para quem é fraco. Por quê? Porque se torna um amuleto dos fracos. Você se esconde, é um escudo. A religião, querendo ou não, é um escudo que as pessoas elas estão. Não, eu sou católico. Não, eu sou budista. Tá, mas por que você é? Não, porque eu sou porque, né? Eu não quero ir pro inferno, não quero ser mal, não quero. Na verdade, todo mundo está querendo um lugar de contenção, de proteção. E aí, de fato, precisa ser afirmado isso. Religião é para gente fraca. Quem tem cabeça fraca precisa de esconderijo, precisa de uma caverna. E a religião é uma caverna, a tentativa de você enfiar dentro do buraco e ficar protegidinho, protegido da violência, protegido da crise financeira, protegido de um monte de coisa. Falar, agora eu tô seguro. O ser humano precisa desse senso de segurança. E uns procuram na bebida, outros procuram no sexo, outros procuram a segurança no dinheiro, outros procuram a segurança na religião, né? A religião é uma cocaína. A religião é uma droga. E quem vai usando ela começa a ficar viciado nela, né? Religioso. Por isso que é tão difícil, talvez é mais fácil libertar uma pessoa das drogas do que da religião. A religião, a droga, ela toca o cérebro. A religião, ela toca o centro das emoções. A religião, ela toca o subconsciente, o intangível. Toca o lugar, assim, que não dá para chegar com bisturi lá, né? A religião é um negócio que você entra ano, sai ano e tem gente que não saiu de lá ainda. Mas é legal isso, porque faz sentido o que tua mãe falou, né? Igreja religiosa é pra gente fraca mesmo. Uhum. Porque toda mentira é um cativeiro, né, Cal? Te faz ir pro cativeiro. Então, se você está preso em alguma coisa, ou seja, um vício sexual, ou seja, um vício de drogas, ou um vício de religião, ou uma dependência emocional em alguém, ou um toque, um transtorno obsessivo compulsivo, ou uma depressão, você está acreditando numa mentira. É isso aí. Te leva a ficar cativa, né? Uhum. E também tem a ver com baixa autoestima. Porque se você se sente inferior, se vê como menos, ou algo que você quer alcançar, ou alguém, você fica numa busca e isso te leva cativo, te leva a ter atitudes que te aprisionam. Uhum. Porque o comportamento, ele é reflexo de um pensamento. Porque assim como eu me vejo, assim eu sou. Então, o segredo da liberdade é uma mente sã. Mente sã. E nós temos a mente de Cristo.
Cristo é a liberdade. Uhum. Então, a partir dessa consciência, a gente consegue não ficar preso em algo. Uhum. Né? Então, o diabo não na tua introdução, que você falou que o diabo não é nosso inimigo, o diabo não é inimigo de Deus, é verdade. Porque Deus não tem inimigo. Né? Deus venceu a morte. Né? E quando a gente tem essa consciência de liberdade, quando a gente entende que a nossa própria mente é quem nos cativa, muda a chave. Porque daí você não fica lutando contra algo que Deus já venceu, o diabo. Exato. Aí muda tudo. Aí você consegue viver em liberdade e de certeza do amor de Deus. Uma outra chave que foi o que aconteceu comigo é quando eu entendi que Jesus me amava. Foi o suficiente para mudar a minha vida. Uhum. Porque Ele me ama, porque Ele me amou primeiro, eu consigo amar os outros. Eu consigo ser o amor. Eu consigo demonstrar esse amor. Uhum. E como é que foram esses 7 anos de casado com o Wellington? Não, a gente está há 10. E os primeiros 6, como é que foram? Os primeiros 6 anos? Então, daí estávamos nós na igreja namorando. Aí minha mãe se converteu, meu pai se converteu, meus irmãos se converteram. Minha família se converteu na sequência, assim, 2 anos depois, foram se convertendo. E eu e o Wellington, a gente namorou por 5 anos. E quando a gente tinha alguma desavença, ele não ia mais para a igreja comigo. Então, a gente namorava e aí a gente brigava, ele não ia para a igreja. Isso fazia com que eu terminasse com ele. Então, muitas vezes eu terminei com ele porque ele não ia para a igreja comigo. E daí, nesses 5 anos, a gente namorou. Aí a gente casou, a gente tem 2 filhos. E casamos, temos 2 filhos, o Lucas e a Isabela. Eu fiz a minha faculdade. Eu tive as 2 gestações durante a faculdade. Então, você imagina, parece loucura, assim, né? Nossa, como é que você deu conta e tal? Eu não sei como é que eu dei conta, eu simplesmente fiz, assim. Fui indo, foi dando conta. Eu não acredito que as pessoas não consigam fazer alguma coisa. Eu acho que esse não consigo, na verdade, é não quero. Então, quando eu não faço alguma coisa, não é porque eu não consigo, é porque eu não quero. Aí você usa o escape e eu não consigo. Que é mais fácil, né? Eu não consigo, é mais fácil. Aí você não tem a responsabilidade de conseguir fazer. Então, eu tive os 2, o Lucas e a Isabela, durante a minha faculdade. Eu lembro que eu estava casada, eu lembro que eu levava o Lucas, recém-nascido, para aula, no bebê conforto, e eu colocava ele no chão do lado da minha cadeira, assim. Aí eu saía nos intervalos da aula para amamentar ele. E quando ele não ia comigo, o Wellington levava o Lucas até o estacionamento da faculdade. Eu descia, amamentava o Lucas no estacionamento, depois voltava para a faculdade. Aí 2 anos depois nasceu a Isabela. Mesma coisa, a Isabela ia comigo, o Lucas ficava com o Wellington. Aí eu ia para a faculdade. Com a Isabela também no bebê conforto, amamentava, ela participava das aulas comigo. Daí terminei a faculdade, já emendei uma pós-graduação. E a Isabela tinha 5 meses quando eu comecei a pós-graduação. E fiz também com o Lucas e com a Isabela pequenininho, o Wellington sempre me ajudando também, sempre me apoiando. E aí terminei a pós-graduação. O Wellington, ele tem uma empresa e também ele tem uma agência de investimentos. Ele sempre foi do ramo do comércio, assim. Faz 15 anos que ele tem empresa. E aí, quando a gente casou, você perguntou como foi os 6 primeiros anos, né? A gente casou e a gente não tinha onde morar. E aí, nós fomos morar num apartamento do meu sogro que estava desocupado. Então, fomos morar de favor. O primeiro ano, acho que para a maioria dos casais é um ano de adaptação. Você sai da casa dos seus pais, onde
você já tem uma rotina, você já tem uma cultura familiar, e aí você vai construir a tua rotina, a tua cultura familiar, os valores da tua família com uma outra pessoa que já vem de valores diferentes do teu. Então, é um período de adaptação ali, tanto para a mulher quanto para o homem. E a gente indo para a igreja, lá para a aba, vivendo aquele sistema de religião, de sempre em busca de Deus, sempre em busca de Deus. E aí, mais ou menos, a gente ficou lá na aba, acho que por 10 anos, aproximadamente, uns 10 anos. E nesse período, a gente entrou numa crise, eu e ele, uma crise de marido e mulher, uma crise relacional, e estávamos assim, ó, prestes a se separar, sabe? Eu naquela mesma... eu sempre na mesma questão de que o Wellington só ia para a igreja por causa de mim, e eu não tinha entendido até então que ele estava cumprindo algo que é dele, né? Algo que é do homem, né? Que é dar a sua vida pela mulher, né? E eu achava, não, porque você tem que amar Deus, você tem que amar Deus, você tem que amar Jesus. Você me ama mais do que ama ele, tá errado. Essa era a minha guerra, assim, interna. E na verdade, ele só tava fazendo algo que tá na essência, né? Algo que tá na genética dele, algo que tá na essência dele, que é me amando como Jesus amou a igreja, né? Dando a vida por mim. E hoje eu tenho essa consciência. Mas eu sempre quis que ele me acompanhasse, que ele pregasse, que ele fosse intenso na igreja, sabe? E isso me deixava confusa. E ele sempre se sentindo pressionado também em relação a isso. E aí a gente, nessa crise, a gente decidiu se separar. Não, vamos se separar. A gente, vamos se separar e tal. E aí é onde você entra na história, Cal. É onde Como você entra na história. o cliente do Wellington. O cliente, O Cal tinha um estúdio, né, Cal? Você tinha um estúdio de personal, isso. Você tinha um estúdio de personal. O Cal é formado em educação física. E o meu marido tem uma empresa de aparelhos de academia, assim. Ele vende, revende, faz manutenção. E o Cal foi como cliente, né, na empresa para vender os aparelhos, né? É isso, né? Você foi Eu lá... tava lá na África do Sul. Tava na África do Sul e, na verdade, meu sócio me abandonou e falou, ó, passei no bombeiro lá em Itapema agora, tô fechando aqui, ver com quem que eu devo deixar a chave e o imóvel e tal. E aí, naquela eventualidade, o Wellington era um dos caras da região aqui que me socorreu lá e falei, cara, faz o seguinte, pega todos os equipamentos lá, acho que tinha uns 100 mil de equipamento lá, e leva pro teu espaço lá e vende em consignação. Vê lá quando você consegue vender lá. E aí o fato é que ele levou, nunca soube para onde que ele levou, na verdade. Era um sobrado aqui perto. E aí eu voltei. Quando eu voltei, ele já não estava mais no sobrado. E aí ele ficou 2 anos que eu não sabia o endereço. E é onde foram parar meus aparelhos. E um dia passando assim na rua, eu falei, pô, é aquela loja. É a mesma loja do cara que... E eu entrei e fui nervoso falar com ele. Eu falei, cara, qual que é a tua, irmão? Cadê os meus aparelhos? Você sumiu do mapa, você mudou de endereço. Aí eu lembro até hoje, assim, que ele pegou um maço de... Ele tem sempre no escritório dele um maço de papel, BO, assim. Ele falou, você que não apareceu, tá aqui, ó. Aí ele pegou e puxou o contrato, a consignação e um cheque de 7 mil reais. Falou, o que foi vendido aqui já tem 7 mil. Você que não veio pegar aqui. E daí, assim, foi ali que foi assim, pô, o cara não me enganou, assim, ufa, né? Porque num país desse você já é acostumado a ser bem enganado. E, na verdade, é ali que o respeito com o Wellington subiu muito, assim, né? Porque eu vi que tinha uma integridade, tinha uma honestidade num cara que ele era difícil de fazer negócio com ele, só que, em contrapartida, aquilo que é falado é cumprido. E isso me aproximou muito dele. E aí foi ali que... um dia ele ligou e falou, cara, eu tô querendo uma Evoque e tal. E aí eu tinha um amigo que tinha uma Land Rover. Eu falei, eu tenho um amigo que tem. Ele falou, então vamos lá ver. Eu lembro que a gente saiu num dia que nem esse, assim, de manhãzinha. Ele foi até o outro lado da cidade.
Aí no outro lado da cidade ele viu a Land Rover e tal. Ah, gostei, mas não gostei. O pneu, a roda, não sei o quê. Aí voltou. Daí não deu negócio. Aí já era quase meio-dia, o Espírito Santo falou, leva ele para almoçar. Eu falei, cara, já perdi meio-dia. Já gastei a gasolina para ir até lá. Ainda pagar o almoço pro cara, não saiu negócio nenhum. E aí eu falei, ei, cara, tu vai almoçar onde? Eu falei, vou almoçar na empresa, algum lugar, sei lá. Eu falei, então vamos almoçar junto. E a gente foi aqui no Canto do Monge. E aí foi ali que quando a gente entrou no restaurante e a gente sentou, eu deixei a carteira e tal, a gente ia no banheiro lavar a mão, ele despencou na mesa. Ele falou, cara, não sei mais o que eu faço da vida. Daí eu falei, por quê? Ele falou, meu casamento não passa de sexta-feira. Daí eu falei, não, calma aí, como assim? Pera aí. Daí eu fui, lavei a mão e, resumindo, ele tava assim, acho que era bem o momento agudo da tua crise. E aí ele falou assim, não aguento mais, não aguento, não dá. Não... Assim, ele tava no quarto escuro. E aí eu falei, então faz o seguinte, meu pai me ensinou que quando você não sabe o que fazer, você não faz nada. E eu tô te proibindo de fazer alguma coisa que você não sabe o que fazer. Você tá confuso, você não sabe o que fazer. Então, só prometa para mim que semana que vem você vai me dar uma chance só de sentar eu, você, tua esposa e minha esposa. Aí numa sentada a gente conversa. Se você levantar dali, decidida a divorciar, você pode divorciar. Aí fica a teu critério. E aí passou quinta, era uma quarta-feira, passou quinta, sexta, passou sábado, domingo, segunda, terça. Na quarta eu lembrei dele, falei, puta vida, né? Quem tá na crise lá, para ele um dia é muito longe, né? E aí eu liguei, era o dia do grupo familiar aqui em casa. E aí, como era aqui em casa, nem pedi autorização para ninguém, porque a igreja é sistemática, né? Você precisa pedir autorização pro líder para entrar, não sei o quê. Eu falei, não, que se dane, o líder vou chamar ele porque é aqui na minha casa, então eu que mando. E aí eu chamei vocês, naquela noite eu te conheci. E aí, pode continuar. E aí, a gente estava em crise e ele chegou para mim e falou assim, eu conheci um pastor, um cliente meu, ele é pastor. Só que eu acho que ele estava tão saturado assim de eu ficar na mente dele, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Que daí eu falei mais uma vez, falei assim, vamos lá, vamos conversar com esse pastor, vamos fazer alguma coisa. Aí ele ficou quieto, ele não quis. Aí eu falava de novo, falei assim, vamos lá, vamos falar com esse pastor, vamos conhecer esse pastor e tal. E aí você ligou. Mas ele não tinha ligado, porque eu ficava na cabeça dele assim, vamos. E ele estava saturado, estava cansado disso, cansado de religião, cansado de líder fazendo coisa errada e ele vendo as coisas erradas que o líder fazia, sabe? E ele até hoje, assim, às vezes pega e fala assim, mas aquele pastor faz isso e isso. Eu falo assim, olha para Deus, olha para Deus. Mas é algo que eu percebo que é de muita gente, sabe? As pessoas falam assim. Porque, querendo ou não, o pastor, ele é uma referência e se torna uma referência e as pessoas olham a vida deles, né? Que nem, tipo, mais ou menos quando você tá no avião. Quando você tá no avião, você olha as coisas de cima, é tudo lindo, você não vê as imperfeições. Mas quando você aterriza e você olha de perto, você começa a ver os BO. E é assim com os pastores. E o Wellington sempre se relacionou com pessoas que são influentes. Né? Ele se relaciona de igual para igual, na simplicidade que ele tem. Ele fala na simplicidade que ele tem de igual para igual com qualquer um. E Deus sempre colocou perto dele pessoas de potencial. E ele vê essas pessoas de referência, que as pessoas adoram, que as pessoas acabam fazendo como herói e vê os BO. E isso faz com que ele se afaste. Né? E eu acho que isso acontece com muita gente, sabe? As pessoas, quando se tornam íntimas de alguém que era influente antes da vida delas, e elas viram isso, né? Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Falta 30 segundos para cair a live. Eu vou derrubar ela, a gente volta, tá? Beleza, tá bom.